Hoje eu bati um papo com o Paulo, que é consultor, contador, administrador, e falamos sobre orçamento. Será que a sua empresa, mesmo sendo média, pequena, pode fazer um orçamento? Ouça esse podcast que você vai saber. Hoje recebemos o Paulo, que veio falar um pouquinho de orçamento. Viemos trazer mais informações relevantes aqui para os nossos ouvintes, para os nossos empresários e empreendedores. Um assunto que não é muito de conhecimento de pequenas, de médias empresas, mas que faz total sentido em o que o Paulo vai discorrer aqui para a gente. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da sua trajetória, para a gente logo na sequência entrar no tema do podcast de hoje. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Prazer em estar conversando e contribuindo, levando informação para os empresários e empresas. Bom, eu sou Paulo Souza, tive uma trajetória na carreira financeira, começando com auditoria externa, né? Então, entrei logo cedo como trainee, na época eu trabalhava em São Paulo, e depois de uma certa data de auditoria, fazendo auditoria em Campinas, de uma empresa, grande empresa aqui em Campinas, acabei sendo convidado para trabalhar. Isso foi em 94. E de lá para cá a gente vim trabalhando em empresas multinacionais, né, de vários setores, sempre no ramo da indústria. E hoje eu estou trabalhando com uma consultoria. Temos uma consultoria e eu sou o head financeiro dessa consultoria. E é legal que a gente acaba levando toda a experiência de uma multinacional para pequenas e médias empresas, que realmente é o nosso foco. Então tem sido um trabalho até desafiador. Muito bom, muito bom. E consultoria é uma coisa muito importante para as empresas, né? Eu acho que dentro aí da consultoria a gente tem diversos braços, vamos dizer assim, ou ramificações que o consultor, assim como você, que tem uma experiência, né, um bojo muito grande aí de expertise em tudo que se passa, e consegue ajudar muitas empresas a desenvolver, e às vezes coisa que até o empresário que está ali à frente não consegue enxergar, a consultoria vem para dar uma clareada, né, nesse dia a dia da empresa. Paulo, muito bom. Hoje a gente, né, o nosso tema aqui, nós vamos falar um pouco de orçamento, e eu acho que é um tema muito importante, que muitas empresas às vezes não olham para esse tema e que faz parte de uma certa organização, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de como as empresas devem se organizar e até montar essa relação aí, esse trabalho de orçamentário, vamos dizer assim, que você falasse um pouquinho desse tema. Legal. Por favor. Na verdade, uma experiência aí desde a época de multinacional, onde as empresas multinacionais, por definição, fazem orçamento consistentemente, né? São demandadas pelas suas matrizes, normalmente ficam localizadas fora do Brasil. E a organização, como você falou, é fundamental. Então a gente percebe nas médias empresas que essa cultura de planejamento orçamentário ela não é tão enraizada, né? Alguns empresários, alguns donos, alguns gestores que já têm um pouco mais de experiência conduzem bem esse assunto. Mas o que a gente percebe é o seguinte, não tem uma estrutura nem financeira e nem de processo para fazer um orçamento. Então tem um grande número, vou vender X, né, me custa tanto, eu tenho um tanto de despesas, eu tenho meu orçamento, divide por 12 e está pronto o orçamento. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente fala que um orçamento começa já no plano de contas, né? Olhando para uma contabilidade, que você é mestre nisso, né? Olhando para a contabilidade, centros de custo e plano de contas, é o primeiro passo para você ter um bom orçamento. Um segundo passo é você ter pessoas engajadas, né? Você ter gestores que conheçam do processo orçamentário e conheçam da sua área, né? Porque, de repente, o responsável do supply chain, ele sabe das suas despesas. Lógico que ele tem que saber como que elas são classificadas. Então, a gente também estimula muito que a contabilidade e o plano de contas, ele seja divulgado e participando todas as pessoas com isso. Então, essa organização das informações, é lógico que a controladoria que faz hoje, controla, né, e prepara todo o orçamento. Mas ela é o elo com todas as áreas para puxar essas informações. Então ela leva um modelo, uma planilha, um sistema,
orienta, explica e depois ela recebe isso de volta no formato de informações, critica, prepara, consolida e começa a levar isso nos seus modelos no balanço, um DRE, um fluxo de caixa, do orçamento, até chegar à sua aprovação. E aí a diretoria começa a fazer ajustes finos, corrige aqui, ajusta aqui, etc. E aí você acaba tendo um orçamento finalizado. Mas essa organização, essa comunicação com todas as áreas é fundamental. Muito bom. Então, assim, em resumo do resumo, né? As empresas têm que pegar lá suas contas a pagar, entender o seu contas a receber e fazer essa sistematização para estar ali organizado e saber o direcionamento que o financeiro tem que tomar durante dado período, que geralmente é durante um exercício, né, de janeiro a dezembro. Exatamente. Além do contas a receber, olhando do ponto de vista tesouraria, como você colocou, né, contas a receber e contas a pagar, é fundamental, porque as despesas, elas compõem boa parte do seu resultado, do seu DRE, vamos pensar assim. Mas você também tem a parte de custos, né, são as despesas que vão para dentro do estoque, toda aquela parte técnica, né, que não vem ao caso aqui comentar. Mas depois você tem a linha de faturamento, que é a primeira linha que comanda todo o orçamento. Então a gente até fala que existe até um fluxograma do orçamento. A empresa define um planejamento estratégico, define suas premissas de vendas, de custos, de estoque, despesa, prepara um DRE, prepara sua conta a receber, OPEX, né, que é despesas operacionais, o CAPEX seria os seus investimentos, joga tudo isso no fluxo de caixa, como se falou, contas a receber e contas a pagar, e aí você vê não só a parte econômica, se ela vai dar resultado, lucro ou prejuízo, ou se ela vai gerar ou não caixa com aquele orçamento. Então, realmente é fundamental. A hora que você liga, contas a receber, contas a pagar, com a estratégia de custos, estratégia de vendas, você acaba compondo aí todo o orçamento. Muito bom. Então, Paulo, fazendo um link dessa sua informação, se uma empresa, mesmo que média ou pequena, fizer essa sistemática, ela consegue enxergar no momento, vamos dizer, no ponto zero, o que ela pode fazer, o que ela pode melhorar, né? Então, quer dizer, se ele olha ali e fala, poxa, eu vou precisar contratar tal pessoas porque eu vou desenvolver um novo produto. Poxa, isso aqui não cabe no meu orçamento. Então, o que eu tenho que fazer? Ele já consegue enxergar, vamos falar médio prazo, que é no período de 12 meses, ele já consegue enxergar que ele vai precisar faturar mais. Exato. Na prática, né? Uhum. Então, acho que, né, bastante informação aí para o empresário, empreendedor, que muitos deles, a gente sempre fala que utilize a contabilidade para fazer uma gestão do seu negócio. Muitos clientes, por exemplo, aqui do nosso escritório, ele fala assim, me manda tal coisa e eu consigo olhar meu resultado por ali. Então, assim, acho que a contabilidade hoje, no momento que a gente vive, é fundamental, atrelado com orçamento, com planejamento tributário e tudo mais, porque a concorrência é muito grande, né? Uhum. O mundo está muito rápido. Então, hoje, assim, até me causa espanto, no bom sentido, que às vezes você fala com o pessoal ali que está mexendo com tráfego pago, por exemplo, de internet, o cara começa a falar assim, não, o meu break-even é isso, você fala, opa, mas quem falou essas coisas para esse menino? Né? E geralmente é a nova geração que está começando, que está totalmente atento com essas coisas que o empresário deve saber. Sim. Qual que é o seu ponto de equilíbrio, qual que é a sua margem de contribuição, qual que é a lucratividade do negócio, e eu sei que muitos não se atentam a isso, que faz ali no feeling, né? Então, acho que a modernização dos negócios, na velocidade do nosso tempo de hoje, é muito importante a pessoa trazer isso para o seu dia a dia. Acho que você tocou num ponto super interessante, que são os indicadores, né? Seria o final de um orçamento ou depois da sua gestão, os indicadores de performance, ou os KPIs, como a gente costuma ouvir muito por aí. Uhum. Mas os empresários, eles às vezes têm um pouco de dificuldade de entender toda essa nomenclatura. Não é obrigação mesmo entender todo o cálculo, etc. Ele tem que ter boas pessoas para ajudá-lo nessa gestão, mas aos poucos ele vai se acostumando com toda essa sopa de letrinhas, essas numerologias, esses cálculos, né? Mas que são extremamente importantes para ele saber para onde que ele está indo, né? O indicador, ele fala assim, eu tenho um indicador referência e eu vou ter que caminhar e atingir esse, ou dobrar, ou crescer. Então ele é uma referência.
E é uma forma dele gerenciar e controlar isso de maneira sistemática, mensal, semanal, diária, conforme for o indicador. Mas o que você colocou faz todo sentido e eu percebo que os empresários estão mais atentos realmente para isso. Eles estão procurando mais. O que a gente percebe muito, Marcelo, é que durante muito tempo, e ainda tem muita empresa que gerencia a empresa pelo caixa. Ah, bacana. Está dando dinheiro? Vamos embora. Não está? Segura aqui. Mas quando começa a faltar, quando começa a reduzir, opa, precisamos rever alguma coisa. Esse alguma coisa, da onde que ele vai rever? Porque ele tem coisas a receber e coisas a pagar, mas e o negócio? E o preço? Está precificando direito? Está tendo uma formação de custo correta do seu produto? Ele consegue realmente simular, comparar com o concorrente? Quanto que ele está gastando? Será que ele poderia gastar menos? Será que ele tem uma área que podia performar? Poxa, será que eu vou automatizar? Quanto custa investir numa automatização, uma robotização, por exemplo, e usar aquele recurso para fazer uma outra análise, um outro trabalho? Muitas pessoas confundem, às vezes, automação e robotização com demissão e tirar as pessoas da linha de frente. A gente prega muito que a gente gosta de fazer mais com o mesmo. Por quê? Se pode performar, fazer mais com a mesma equipe, porque você performou, automatizou e você está dando recurso para que aquela pessoa seja treinada, faça análise e agregue para o negócio do dono, né, para a empresa como um todo. Isso eu acho que é bem legal. Muito bom. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma flexibilização nesses índices, porque às vezes é como você disse, são muita coisa e às vezes ele não precisa. Às vezes ele fala assim, deixa eu ver meu EBITDA. Não precisa ver EBITDA, o que você precisa ver? Então é por isso que acho que uma contabilidade muito bem feita, a pessoa começa a extrair dados ali de tomada de decisão, que eu acho que hoje é importantíssimo isso. A gente tem aqui empresas médias que o cara está vendendo a empresa. Então como que ele vende a empresa? Aí o cara de fora ele vem e fala assim, viu, eu pago 10 EBITDA. O cara fala, cara, eu não sei o que é isso. Não, vou te explicar o que é, vem aqui. E aí eu acho que é um ponto extremamente importante também do lado do empresário entender em construir isso. Então, o que é? Manda a conciliação bancária para a contabilidade, trabalha que hoje a gente no escritório a gente abriu um BPO interno para poder falar a mesma linguagem financeira com o outro lado e falar, olha, manda isso aqui para mim, porque aí eu consigo te dar pelo menos o DRE e te falar que você teve X% de lucro ou prejuízo. E é justamente o que você falou, opa, e aí agora eu vou olhar da onde? Então, pelo menos se ele fazendo essa construção, que não é da noite para o dia, a gente já sabe. Vamos fazer janeiro, você tem que construir um tijolinho ali de cada dia, e aí você vai tendo esses índices tão simplesmente na mão, que às vezes você começa a fazer uma leitura sem entender. Então, a gente já viu muitos casos aqui que às vezes o cara liga e fala assim, viu... Minha margem de contribuição está muito alta, está muito baixa. Meu EBITDA, você fala, mas peraí, com quem que eu estou falando mesmo? E o cara assimila isso muito rápido, porque é uma tomada de decisão. Então acho que isso é muito bacana. Muito bom. Só comentar uma outra coisa que é importante, acho que você está colocando uns pontos bem interessantes. Quando a gente trata de uma média empresa, normalmente ela tem o seu escritório de contabilidade terceirizado, né? São poucas empresas, talvez as médias mais para grandes, que já começam a internalizar a sua contabilidade. E hoje, até hoje, isso é relativo e tem muita gente fazendo cálculo e conta. Mas o que eu quero dizer? Quando você tem uma empresa de contabilidade terceirizada, ela tem que ter um plano de contas financeiro. Por quê? Então, como a contabilidade está fora, ela tem que ter um plano de contas financeiro, que é o que vai girar todo dia, porque o contas a pagar, tem que classificar nas contas certinhas, etc. O que eu falei lá no início, se você não tiver um bom plano de contas, seja ele contábil ou financeiro, você vai ter dificuldade depois de analisar aquela despesa, aquele gasto, né? E a gente sempre tem a oportunidade de falar para as empresas conciliarem esse plano de contas, o financeiro e o contábil. Quem nasce implantando um RP novo, um sistema novo, a gente orienta. Faz a mesma coisa, conversa com o seu escritório de contabilidade, às vezes ele dá uma ideia do que ele faz lá, o modelo, você aplica, replica aqui no financeiro, porque daí é 1 para 1. Você não tem que ficar conciliando, junta duas contas financeiras para dar uma contábil ou vice-versa. Então, de novo, ele ter um bom plano de contas financeiro, conciliado e alinhado com a contabilidade. O que ele registrar e orientar para as pessoas classificarem é o que vai estar refletindo na contabilidade. Então, ele deixa de começar a fazer, vou fazer o meu DRE gerencial, porque não precisa mais fazer o gerencial. Processa bem,
cobra a sua contabilidade para que ela te devolva no prazo que você necessita e você tem um número só, você analisa. Você pode ter alguma coisa prévia para você tomar uma decisão, mas não precisa ficar fazendo retrabalhos. Isso tem tudo a ver com o orçamento, porque o orçamento, de novo, está ligado com centro de custo, conta, DRE, contabilidade, etc. Né? Perfeito, é isso que eu ia comentar, né? O tema orçamento, ele começa a abrir um leque tão grande que você começa a falar de gestão e de uma maneira geral de contabilidade, finanças e tudo aí dentro de um pacote só. Mas é importantíssimo, é muito, muito importante. Paulo, e aí, né, vamos imaginar que a empresa hoje não tem orçamento, ele fala, pô, acho que eu gostei desse assunto aí, eu quero dar uma profissionalizada, né? Uhum. E que momento que é o ideal para essas empresas começarem a pensar no orçamento? Que momento do ano que é importante? Tá, boa pergunta. Imagina que você vai fazer um orçamento para um período seguinte, então para o seu ano fiscal seguinte. Normalmente é de janeiro a dezembro. Qual que é a boa prática? Você começar pelo menos uns 4 meses antes, de repente em agosto, setembro. Vai depender muito de quão organizado você tem as suas informações e quão preparado a sua equipe está para o orçamento. Então é proporcional. Quanto menos preparado e menos organização com as informações, mais tempo você vai ter que ter para preparar o orçamento. Quanto mais sistema, pessoas, um bom plano de contas, uma boa contabilidade, você consegue, talvez, nos últimos 3 meses do ano, é um período que você possa desenvolver esse processo de orçamento. Bacana. Então, eu acredito que sempre em meados do segundo semestre é um ótimo período. E nós estamos chegando aí, acho que é interessante para que as empresas possam estar sempre preparando isso para o ano seguinte. Muito bom. Perfeito. Paulo, e essas empresas que querem, por exemplo, começar o orçamento, que, vamos dizer assim, não sei se a palavra é a correta, mas qual que é a maturidade, em que momento que essas empresas estão, vamos dizer, aptas a começarem a montar esse orçamento? Legal. Maturidade, você falou uma palavra interessante. Por quê? A empresa tem que estar madura nos seus processos, né? Então, se ela não está madura nos seus processos já do dia a dia, do fechamento do mês, etc., ela dificilmente ela vai estar preparada para começar um bom orçamento. Então, a maturidade que a empresa, que as pessoas precisam ter para fazer o orçamento, ela é diretamente proporcional à maturidade que ela tem dos seus processos, né? Então, a gente encontra empresas que nunca fizeram orçamento e querem fazer pela primeira vez, como empresas que já fazem de uma forma recorrente, boa ou ruim, mas já fazem, né? Então, a gente costuma preparar, orientar para que ela possa ter uma maturidade maior no seu orçamento. Isso é interessante para todo mundo. Então, o que eu comento? Conhecer bem os seus números, conhecer bem a sua estratégia, conhecer para onde você quer chegar, ter um bom time preparado, então que os empresários possam estar olhando e até, se for o caso, treinar os gestores, os seus principais gestores, com conceito macroeconômicos, com conceitos de contabilidade e controladoria, porque quando você começa a entender um pouco dessa sistemática, o orçamento fica mais leve, né? As empresas conseguem caminhar com esse assunto de uma forma mais tranquila. Então ela consegue organizar uma primeira reunião para falar com o time comercial de vendas. Ok, vamos vender mais do ano que vem quanto? Vamos lançar algum produto? Vamos atingir uma nova região? Vamos comprar uma empresa, etc, etc. Então o time comercial sempre dá o drive, o sinal, o norte para onde que a empresa quer ir. Ok, definiram todas as premissas comerciais, ele tem que ter um bom processo de custo. Quanto vai me custar isso? Que novo custo eu vou ter se eu comprar uma empresa ou se eu desenvolver um produto, etc. Ok, vou desenvolver um produto, vou ter que comprar máquinas? Eu tenho dinheiro para comprar máquinas? Vou ter que obter um financiamento? Quanto custa? Cabe no meu fluxo de caixa esse financiamento? E depois você vem para as despesas. Então você percebe, maturidade, você pega em termos de processo, o histórico, pessoas, a numerologia e essas premissas, esse fluxo cadenciado do orçamento. Aí você consegue dizer que as empresas começam a partir para um nível mais maduro para fazer o orçamento. Tá. Paulo, vou te colocar numa saia justa agora.
Bora Então lá. vamos imaginar, né? Que tem muitos empresários que estão começando um negócio, às vezes ele mesmo faz a parte financeira, ou às vezes acumula duas funções e tudo mais. De repente ele fala assim, pô, vou fazer um turning point aí da minha vida, né? Vou virar isso aqui do avesso, vou fazer esse negócio desse orçamento e tal, com uma estrutura pequena. Eu acho que a gente já falou no começo desse podcast, né, que o orçamento e o planejamento está ali muito atrelado com o crescimento do negócio. Então vamos imaginar nessa premissa que eu falei, que esse empresário vai falar assim, vou fazer isso e tá com aquela estrutura pequenininha. Que dica que a gente poderia dar para ele nesse momento? O que ele poderia até ficar um pouco mais maduro? Ou ele faz um orçamento parcial? Que dica que você daria para esse tipo de empresário, essa empresa que está ali começando ou tem os processos muito, né, juntos? O dono faz duas coisas, o funcionário do financeiro, o administrativo, atende o telefone, abre a porta. O que você recomendaria assim, como uma dica para ele começar a pensar, vamos dizer, fora da caixa, pensando em orçamento? Legal. Eu acho que um primeiro ponto, a gente usa muito a palavra premissa, né? E as empresas dão pouca importância para as premissas. Ela já começa a sair fazendo número, fazendo conta, põe no Excel, depois põe, enfim. A hora que você para e pensa no seu negócio, então o empresário, que é o dono, que é o mentor ou o gestor da empresa, que conhece muito bem do seu negócio, ele tem que ter em mente o que ele quer atingir com aquela empresa, para onde ele quer crescer, para onde que ele quer ir. Tendo isso, ele tem que definir as premissas. O que eu quero, como eu quero, quanto eu quero, enfim, seja premissas internas ou premissas externas. Tendo essas premissas, vão partir para... Então, uma premissa vai puxando a outra, né? Então, se ele fizer um exercício de escrever as premissas de comerciais, vendas, as premissas de custo, né? Porque custo está diretamente envolvido com venda, seja de serviço, seja de produto, seja uma compra e venda, etc. E as premissas de despesas e pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, então hoje a folha de pagamento é um dos itens mais significativos do empresário. Se ele não tiver uma boa premissa de quantas pessoas ele tem, ou quantas pessoas ele vai precisar, quanto que ele vai ter que capacitar, ou treinar, ou contratar. Então, se você não tiver uma boa gestão de RH, que cuide das pessoas e que te forneça números, para que o financeiro coloque isso de uma forma na receita do bolo e jogue isso para dentro da contabilidade, e aí você projetar o resultado, ele acaba ficando muito na vontade. E o que vai acontecer? Ele vai fazer o orçamento, vai passar 1, 2, 3 meses, não está batendo nada com nada. Eu pensei que era isso, deu aquilo. Eu pensei que ia custar tanto, não custou. O que vai acontecer? Retrabalho. Vai ter que daqui 2, 3 meses, para todo mundo, vamos refazer o orçamento. E vai. E se não aprender, vai no meio do ano, vai de novo refazer. Então, se parar para fazer um orçamento como é de direito, vamos chamar assim, premissas, reavaliar, treinar as pessoas, etc., a chance de você ser assertivo é muito maior. Ninguém vai acertar 100% no orçamento, isso é ilusão, né? Mas o orçamento é para você ter o norte. Então você tem que testar o nível de acuracidade de quanto você está acertando. Dado o seu conhecimento, você tem técnicas, metodologias para levar isso para dentro dos números e chegar no resultado final. Mas quanto mais detalhado, mais premissas, mais você conhecer, mais chance de você ter um resultado com mais acuracidade. Muito bom. E fazer, né? Vamos fazer. Praticar, vamos praticar. Vai dar errado, mas se der certo, opa, legal. E vamos consertando, vamos corrigindo. Acho que o importante é isso. Acho que o mais importante hoje da vida, né, empresarial é testar, deu errado, corrige rápido. Exatamente. Né, sistema ágil. Olha, vamos ser rápido, que está tudo muito rápido. Então, em resumo, pessoas, processos e o sonho. Exatamente. Né? Então, onde você quer chegar? E aí eu falo, tem alguns clientes que às vezes a gente bate papo, a gente fala assim, qual que é o seu sonho? E tal. Eu falei, cara, então já pensa grande, porque você sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então já sonha grande, já vai embora, arregaça as mangas e vai que a coisa acontece. Tem uma frase que fala assim, mira na lua, se você errar, está entre as estrelas, né? Então é por aí. É um caminho só, né? Muito bom.
E, Paulo, né, foi mais uma provocação para a gente, né, despertar isso no empreendedor, no empresário. Acho que tem que fazer mesmo, tem que testar, tem que corrigir. E aí, a gente falou um pouquinho disso no começo, mas a hora que a pessoa ali já, né, passou esse primeiro passo, já está ali legal, já está começando a funcionar esse orçamento, né? Ele vira uma coisa estratégica? Olha, o planejamento estratégico, como as empresas tratam, a gente fala que o orçamentário é a parte tática do planejamento estratégico. Então, a empresa define o planejamento estratégico, o que é? Resumidamente, ela define onde que ela quer estar daqui 3, 5 anos. Depois da pandemia ficou muito difícil fazer cenários muito longos, né? Mas as empresas têm que fazer, mesmo que você coloque algumas premissas maiores aí. Mas o orçamentário, ele traduz o seu estratégico na forma de números. Ele traduz o seu estratégico na forma de resultados, de atingimentos, de crescimento, né? Então a gente fala o seguinte, o estratégico e o orçamentário caminham juntos, né? O estratégico, ele é mais... Você pode fazer um orçamento de 5 anos, sem dúvida. No papel cabe tudo, né? Mas bem feito, e depois você acompanhando, você vai falar, poxa, eu faço pequenos ajustes, mas eu tenho um grande norte. De novo, o que eu vou ter que fazer? Contratar, comprar, investir, etc, etc. Então, que ele caminha junto com o estratégico, não tenha, na minha opinião, não tenho dúvida. Ele caminha muito próximo, né? E fazendo um bom planejamento estratégico, tende a você ter um bom planejamento orçamentário também. Muito bom. E aí me surgiu aqui agora lembrei de uma questão, às vezes muito dos empresários que estão nos ouvindo falam assim, poxa, mas tá, orçamento. Então, só para fazer um link, às vezes a gente vê isso muito em TV aberta, falando assim, olha, o orçamento anual do Brasil é X, então nós não podemos fazer um parcelamento de impostos, porque não cabe no orçamento, não conseguimos aumentar o Bolsa Família, não conseguimos aumentar o salário mínimo, então isso está muito baseado, né, fazendo um link de onde está correlacionado isso com as empresas. Então as empresas é a mesma coisa. E às vezes eu brinco e falo assim, meu, o país é uma empresa. Então tem que ter ali os contadores, os administradores e a empresa ela tem que se movimentar pensando no orçamento. Ela não pode sair gastando mais do que ela tem em caixa ou tem a receber. Às vezes acontece, né? Mas normal. Não deveria, mas acontece. Né? Não deveria, mas às vezes acontece. Opa, foi um gasto, teve um gasto maior porque aconteceu alguma coisa. E eu acho que assim, né? Levando para um pouco desse lado, são coisas emergenciais, como por exemplo a pandemia. Pô, tem que botar dinheiro na economia. Pô, aconteceu lá enchente na cidade tal, né? Tem que ajudar isso a acontecer, né? É uma função do governo. Mas trazendo de novo aqui para o business, eu acho que não só dentro aí desse orçamento, acho que a gente fala muito, inclusive tem o podcast... Tem um dos podcasts que a gente fala muito de reserva de emergência da pessoa física, né? Eu acho que isso também tem que ter dentro da pessoa jurídica, porque você não sabe o que acontece. Poxa, eu fiz orçamento, é o que você disse. Pode não ter venda, pode vir a pandemia. Então você também o empresário também tem que pensar numa estrutura de uma reserva de emergência para que nesses casos aí... Opa, estou tranquilo, eu consigo pagar minha folha, não preciso buscar dinheiro no banco que é caro, eu tenho ali uma reserva para poder tratar isso aí e o meu orçamento tá bonitinho, né? Isso aí dá para prever no orçamento, né, Paulo? Isso é perfeitamente previsível e acho que faz parte de um orçamento. Então, a gente falou muito de orçamento, contabilidade, DRE, mas a hora que você vai para o orçamento do fluxo de caixa, daí você fala, tá bom, eu vou vender por 100, vai gastar tanto, vai me sobrar tanto. Economicamente. Isso no meu fluxo de caixa, em X tempo eu acumulei a minha margem, né? Comecei a guardar. Vou reinvestir, vou distribuir para o sócio, vou fazer uma reserva para um período, vou aguardar para fazer um investimento numa outra empresa. Então, isso, de novo, está na estratégia que a empresa tem para com a empresa. Então, a estratégia de vender, de gastar, de ganhar. A estratégia de usar o recurso financeiro é outra estratégia. Então, faz parte do orçamento olhar também para a projeção do fluxo de caixa e saber exatamente o que ele quer fazer com aquela sobra que ele está projetando. Então, está super dentro e acho que realmente faz parte dentro do tema orçamento, sim, Marcelo. Perfeito.
Paulo, um outro tema bacana que a gente estava batendo um papo aqui antes da gente começar a gravação é falar sobre o orçamento colaborativo. Acho que é um tema bem legal, né? Queria que você falasse um pouquinho do orçamento colaborativo e quais as vantagens, né, de aplicar ele nas empresas. É legal. Eu já comentei algumas coisas, mas vamos aprofundar um pouco. No que sentido? Tem muitas empresas que, às vezes, por não ter tanto o conceito de fazer o orçamento, ela acaba fazendo um orçamento de cima para baixo, né? O dono, o empresário, o gestor acaba fazendo e participando pouco com a equipe que realmente vai estar no dia a dia, né? Tem vantagem, desvantagem, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. É mais rápido, é mais prático, etc. Mas nem sempre é tão assertivo e nem sempre você consegue ter bons resultados na apuração do seu real versus orçado. Quando a gente vê esse termo colaborativo ou participativo, é exatamente você disseminar a cultura do orçamento para todos os níveis de gestão da empresa. Então, vou pensar, você tem a diretoria, né, a comercial, a geral, a financeira, etc. E você tem os outros gestores. Então, você tem o gestor de supply chain, você tem o gestor de marketing, você tem o gestor comercial, tem o gestor de RH, você tem o gestor financeiro, você tem o gestor de compras. Então, você pega as principais áreas da empresa, elas são fontes de despesa, né? São centros de despesa, porque tem pessoas, tem gasto para atingir o resultado que a empresa almeja, né? Então, se eu vou vender, eu tenho que ter toda aquela estrutura. Se você não participar e não pedir a colaboração de todos esses gestores no seu orçamento, você não tem condição de cobrá-los se está indo bem, porque gastou mais, porque não consegue colocar metas, às vezes, de redução. Então, quando você estabelece um orçamento do tipo colaborativo, participativo, na minha opinião, você tem muitas vantagens em relação a um orçamento, às vezes, top-down, que você faz e todo mundo tem que seguir aquele orçamento. Porque eu quero, porque eu acho que esse tipo de pensamento é válido em algumas situações, etc., mas ele pode ser revisto. Eu acho que você pode fazer de uma forma melhor, né? Eu sempre imagino e prego que sempre há uma maneira melhor de fazer. E para o orçamento é a mesma coisa. Então, na hora que você sai do seu quadrado, vamos chamar assim, e abre isso, né? Abre as portas para que todo mundo possa colaborar, participar das informações, das premissas, dos gastos, trazer ideias, né? Reciclar, oxigenar. Às vezes tem um tema que só você está enxergando, o outro gestor fala, mas olha, eu já vi um amigo assim, já vi uma empresa que faz diferente. Será que não cabe aqui? Poxa, por que não? De repente aquela ideia pode trazer uma inovação, pode trazer uma redução de gasto. Então, na hora que você participa, você tem essas vantagens e, para mim, uma das melhores ou maiores é quando você vai acompanhar o real versus realizado, você vai cobrar aquele que orçou o quanto ele está gastando. E ele vai ter que explicar, olha, você não falou que a premissa ia ser X, Y, Z? E por que não aconteceu? Qual do X, do Y, do Z que não aconteceu, que o número foi mais alto, né? Então você tem uma forma de você analisar, pontuar e justificar o seu orçamento. Que pode ser uma coisa normal, uma pandemia, uma crise, alguma coisa, os preços subiram, não estava previsto quando você fez o orçamento. Qual a importância disso? Usar como premissa para o ano seguinte. Então você acaba explicando, justificando, se ajustando para aquele orçamento e fala, poxa, isso aqui nós vamos ter que levar em consideração agora para o ano seguinte. O preço do trigo, o preço do ferro, enfim, N matérias-primas subiram, não vão descer mais? Provavelmente difícil. Vão subir mais, não sei, então, mas já vai levar esse contexto, essa premissa para um próximo orçamento. E a gente fala que a cada orçamento que a empresa faz, ela vai ganhando essa experiência, esse jogo de cintura, essa musculatura e cada orçamento tende a ficar melhor. Então, só retomando, o orçamento colaborativo é você trazer todos na mesma mesa e todos participarem e serem participantes dessa estratégia, desse jeito de fazer orçamento e obter resultados juntos. Muito bom. É um ecossistema vivo, né? Então, exatamente. Assim, acho que as pessoas que, né, os colaboradores, os participantes, sempre ali têm uma ideia. A gente às vezes tem reunião com o time inteiro e você está andando numa linha e levanta uma pessoa a mão e fala, viu, aconteceu isso. É espetacular, é isso aí.
né? A pessoa fora da caixa ali não está tão envolvida, ele pensa diferente, né? Exatamente, acho que isso é bacana. E pegando o gancho disso e voltando para o que a gente falou na questão da maturidade da empresa fazer, a hora que a gente falou aí do pequeno, do médio empresário, eu acho que isso fica como uma provocação, né? Para o médio e para o pequeno empresário falar, não, eu estou muito longe de orçamento. Não, eu acho que essas premissas, muito bem colocadas aí que você citou, são formas desse ecossistema fazer sentido e fazer ali o exercício diário de empreender. Porque acho que empreender, a gente tem um monte de empresa multinacional e fala assim, pô, empreender aqui no Brasil não é uma coisa muito fácil não. Não é para amador. Então acho que o empresário brasileiro já tem essa, né, no DNA, já tem essa coisa de ser disruptivo. Pô, nada mais interessante do que ele ficar exercitando isso no orçamento. Pô, deu errado. Mas por que deu errado? Olha, não atingi a meta de venda. Opa, mas vou cobrar meu time comercial. Pô, mas quem está vendendo sou eu mesmo. Então você tem que melhorar. Onde você quer chegar e vou levar isso para o ano seguinte. Então acho que dados, consistência, ecossistema e exercício contínuo disso aí dá uma performada muito bacana. É claro, cada um vai no tamanho que quer chegar, né, Paulo? Exatamente. Sabe que você comentou uma coisa também, outra coisa interessante. Eu queria só dizer uma coisa. Orçamento, todo mundo já fez orçamento. Para você montar uma empresa, se partir do zero, você já fez o orçamento. Eu preciso vender por X, vai me custar tanto, vai me sobrar tanto. O que a gente comenta é o seguinte, conforme você vai crescendo, estruturando, ficando mais parrudo, você tem que ter certas metodologias para te ajudar na sua realização do orçamento e acompanhamento desse realizado, né? E você falou em termos de dados, acho que é fundamental. Aí já vem o que a gente fala da cereja do bolo, quer dizer, se você tem uma equipe performante, colaborativa, um bom sistema, um bom processo, uma boa contabilidade, o que você precisa é saber tratar os dados para transformar em informação, né? O que a gente chama de business intelligence, que hoje está bastante em voga, seja qual for a plataforma que você use, mas você tendo bons dados, isso vai depender de parametrização, pessoas para cadastrar, mas você conseguir trazer esses bons dados e popular isso numa ferramenta e você tirar isso e tratar como informação, se eu atingir, se eu não atingir, se eu estou crescendo, por que eu não estou crescendo, por que eu vendi mais ou vendi menos, foi o vendedor tal, foi a região tal, foi o produto tal. Isso antigamente se perdia horas para fazer uma análise dessa. Hoje em segundos você faz porque você tem tecnologia e ferramenta. Então é fundamental acompanhar. Um bom orçamento, ele é super válido e importante, mas se não tiver um bom acompanhamento para você saber se está no caminho certo, de nada vale o orçamento. Então você tem que ter as duas coisas, né? Exato, e acho que ali o difícil é começar, né? É que nem às vezes a gente fala, cara, o empresário fala, não quero ver DRE, tá bom, então vê algumas premissas, se está tendo lucro ou prejuízo, que depois isso vai aguçando as pessoas a entender um pouco mais. Sim. E ele fala, opa, que interessante, e agora eu quero ver um passo adiante. E aí o orçamento é a mesma coisa, ele para ali um tempinho, se o start é complicado, mas depois do mês a mês ele, opa, funcionou, ou então estou no caminho certo, opa, não funcionou, o que eu errei? E aí vai fazendo tendo essa desenvoltura, né? A gente brinca que o primeiro orçamento a gente nunca esquece, né? Então quando você faz o primeiro orçamento ele fica registrado, vai ter um monte de coisa para corrigir, mas é um aprendizado que você vai evoluindo, né? Então, como você falou, tem que começar, para você andar 1 quilômetro você tem que dar o primeiro passo. Então faz o primeiro, não queira ser perfeito e querer acertar tudo de cara, né? Faz o primeiro, acompanha, corrige, é tipo um aprendizado, um PDCA, né? Você vai, volta, vai, melhor e assim por diante. Então, começar é fundamental. Não fiquem parados aí esperando que o orçamento caia do céu ou que é sua grande ideia, mas comece a preparar o orçamento. Muito bom, Paulo, muito bom. Acho que muito esclarecedor a questão do orçamento. Acho que deu uma boa, lógico que o tema aí precisaríamos de uma série de podcasts para poder debater, né? Acho que é um tema muito bacana. Acho que planejar e olhar para o futuro é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Eu acho que para os empresários, os empreendedores que estão construindo algo ou que querem performar ou melhorar, isso faz total sentido. Acho que foi muito esclarecedor, muito bacana.
né? Infelizmente chegamos ao fim, mas nós vamos marcar aqui alguns outros bate-papos falando nesse tema. Aprofundar, de repente, algum dos detalhes do orçamento ou da outra parte, sem dúvida, vai ser um prazer. Exatamente, porque o nosso objetivo aqui é levar informação relevante para os nossos amigos, clientes, ouvintes que estão aqui nos prestigiando aí, né, acompanhando o podcast, e sempre é isso, levar informação relevante para que ele performe no dia a dia, porque todo mundo ganha, né? Sim. Nós precisamos de organização, de receita, para todo mundo performar e melhorar. Paulo, muito obrigado por hoje, por essa aula aí sobre orçamento, e daqui a pouco a gente marca outro. Eu agradeço, Marcelo, mais uma vez pelo convite e convido aí todos os empresários que estão nos ouvindo ou vendo que comecem a fazer esse orçamento, que comecem a fazer esse exercício, que é muito bacana, é desafiador. E fiquem atentos para tudo que realmente o mercado está sinalizando, que vai ajudá-los muito nessa jornada do orçamento. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.